Mas, Musa, vamos falar sobre a Argentina, então. A Argentina seguiu esse caminho que o Brasil agora... Ele entrou já está há mais tempo nessa estrada para a qual o Brasil voltou agora, no governo Lula, está dando todos os sinais que voltou no governo Lula, e a Argentina chegou no fundo do poço, como você falou, né, ou quase no fundo do poço, que eu acho que a Venezuela é o fundo do poço, mas a Argentina estava indo para lá rapidamente, metade da população abaixo da linha de pobreza, 150% de inflação, a moeda completamente destruída, e eis que eles elegem um economista austríaco para a presidência. Um negócio que eu não sei quando aconteceu. Você, que é do Instituto Mises, pode me responder. Quando isso aconteceu? Quando o mundo teve em algum país relevante? A Argentina já não é mais tão relevante quanto já foi, né? Hoje eu acho que não é nenhuma das 20 economias do mundo, mas ainda assim é um dos países mais importantes da América do Sul, é um dos nossos 3 maiores parceiros comerciais. E está tendo um austríaco. Eu não me lembro disso ter acontecido. Eu lembro, claro, estava falando aqui do Pinochet, do Chicago Boys, etc., mas eram os caras de Chicago, né? Liberais, mas de outra linha. Austríacos eu nunca vi. Nunca vi um austríaco tomando conta de uma economia real. Então, quais são as tuas expectativas em relação ao governo do Milei? O que você acha que ele vai fazer? O que ele acha que ele não vai fazer? Me ajuda. Bom, vamos lá. Você mencionou Venezuela, Cuba, agora Argentina. Eu estive em todos eles, né? Eu fui para Cuba produzir um documentário, eu fui para Venezuela com a Brasil Paralelo produzir um documentário. Na Argentina, eu estive em loco no primeiro e no segundo turno. Tive a oportunidade de estar no bunker com o Milei. Então, ali eu vivi intensamente esses locais. Aí eu consigo ao menos dar a minha opinião, né? Estou dizendo que é certo ou não, mas dar pelo menos opinião frente ao que eu vivi na pele. Então não é opinião vista nos jornais, é o que eu realmente vivi, investiguei, pesquisei, entrevistei, etc. Peraí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Você começou falando do austríaco, né? O Milei ele foi o primeiro presidente libertário eleito no mundo, na história do planeta Terra, segundo ele próprio falou. Não bastasse isso... Eu não sei, eu estou pensando aqui, como foi o nome do presidente? O presidente americano, não foi o Grover Cleveland, não. Teve um presidente americano, eu já vou te dizer daqui a pouco. Eu não conheço essa história. Vou te dizer aqui. Eu não conheço se teve um presidente americano libertário, não. Que era do Partido Libertário Americano ou não? Porque o Partido Libertário... Não. Ah, tá. Republicano, claro. Mas foi o Taft. Quem? Não, perdão, Calvin Coolidge. Calvin Coolidge foi o cara que virou e falou assim, não vou fazer porra nenhuma, vou deixar a economia se resolver por si só. E o Calvin Coolidge tinha esse componente libertário. E foi reeleito, né? O Calvin Coolidge foi reeleito. Que ano foi isso? O Coolidge foi década de 20 até... Porque o que aconteceu foi que depois do boom econômico, você teve os Roaring Twenties, né? Os anos 20 loucos dos Estados Unidos, e depois do Calvin Coolidge, ao final do governo Calvin Coolidge, você começa a ter o início de uma crise econômica que explode no governo do... Aqui, agosto de 23 a março de 29. Então, foi um pouco antes da crise. Não, a crise começa a eclodir no governo do Coolidge, estoura na mão do Hoover, e existem grandes discussões, inclusive da escola austríaca com a escola de Chicago, por que a crise aconteceu, Sim. Se não foi quantidade de supply de dinheiro, qual foi o problema, você tem, enfim, toda uma discussão a respeito desse assunto, muito interessante, que eu mergulhei aí uma época.
mas o Calvin Coolidge era o cara dos Roaring Twenties, que tinha uma postura libertária na economia. Então eu acho que essa foi a única outra exceção que eu diria. E teve bem mais para trás, que foi o Thomas Jefferson. Bom, aí sim, bem mais para trás, exato. Mas, bom, ele, de qualquer maneira, ele foi o presidente mais bem votado da história da Argentina, mais de 14 milhões de votos. Então, não bastava ser um presidente libertário, ele foi apoiado pelos jovens, foi o mais votado para derrotar o peronismo kirchnerismo, hein, que está ali entranhado no DNA argentino, né? Que, obviamente, é a causa da destruição da Argentina. E isso é um ponto interessante, Musa, que você chamou a atenção. Eu conversei com alguns amigos argentinos, eles falam que existe uma diferença entre o mileísmo e o bolsonarismo muito grande, que é o fato de que o mileísmo é um movimento muito forte entre os jovens. E o bolsonarismo não. O bolsonarismo é mais forte com as tias do Zap, digamos assim. Né? Os tios e tias do Zap. O bolsonarismo já tem um pouco mais de cabelo branco. O mileísmo é muito forte entre os jovens. Vamos lá. Primeiro, exato. O movimento liberal, o Partido Libertário é composto por jovens. A base do Milei que eu via nas ruas e falava era de jovens, né? Muito interessante. Muito interessante. Mas também vamos concordar aqui. O ponto de vista de conhecimento econômico de um ou de outro não tem nem comparação, hein? Você pode discordar do posicionamento do Milei, mas ele conhece sobre escola austríaca, ele conhece sobre economia, sim, ele fala com propriedade, ele mergulhou em livros, ele mergulhou em papers, ele escreveu, ele dava aula, ele é um cara com conhecimento profundo sobre o tema dele, né? Então, eu vejo uma grande diferença nisso. Ele não precisa de um posto Ipiranga, né? Ele não precisa de um posto Ipiranga em economia, o cara, ele é um conhecimento disso, né? De novo, concordem ou discordem, ele conhece o tema no qual ele acredita, né? Então, eu acho que... Bom, a Argentina tem... Como a gente falou no começo, como eles estão na situação caótica, não tem mais muita escolha. A inflação já deteriorou. Eu acho que ele tem um grande desafio, que você também mencionou ao longo aqui da nossa conversa, que é o tempo. A economia vai piorar para melhorar. Inevitavelmente, até inclusive com as primeiras medidas que ele anunciou ontem. A inflação subirá ainda, né? Fala um pouco dessas medidas que ele anunciou ontem, Musa, para quem não acompanhou. Tá bom, a primeira, vou falar as medidas macro aqui importantes. O peso, basicamente, eu fui para lá em julho, fui para lá no primeiro turno e fui para lá no segundo turno. Quando eu cheguei lá em julho, um peso, $1 valiam 450 pesos. No paralelo, que é o mercado real, né? Convenhamos, que tem o câmbio oficial, tem o câmbio oficial, que vale 350, $1, 350 pesos, mas só para negociações oficiais, então todo mundo usa o mercado negro, porque todo mundo sabe que o peso vale muito menos do que isso. Então, na rua, ele me trocava um peso, 450. Eu fui começo de julho, eu, minha mulher, que estava grávida, e minha filha de 3 anos, passar uma semana lá. Bom, eu fui depois 3 meses para cobrir o primeiro turno das eleições. Troquei um peso, 950 dólares. $1, 950 pesos. Saiu de 450 para 950 em 3 meses. Ou seja, dobrou. Depois, quando eu fui no segundo turno, e agora, já tá na casa dos 1.000. Então, se manteve ali mais ou menos. O que nós estamos falando é que o peso, em 4 anos, perdeu 92%, 93% do seu valor. O real sair de 1 para 5 para 1 para 10 em pouco tempo, né? É claro que isso é extremamente inflacionário. Então, o que ele fez a primeira medida? Ele falou, o câmbio oficial de 350, $1, 350 pesos, não vale para nada. Vamos desvalorizar esse câmbio. Desvalorizou para 800. Ou seja, $1 vale 800 pesos no mercado negro. Eu confesso que eu achava que ele ia acabar com o cepo cambiário, ou seja, esse controle fixo. Eu achava que ele ia acabar, falar, já vale de cara os 950 mil que estão pagando na rua. Perdão, então repete, qual foi a paridade que ele criou? Ele saiu de para $1, 350 pesos, que era oficial. Desde ontem, $1 vale 800 pesos, o da rua, o oficial. E o que ele provavelmente quer? Equiparar o oficial do da rua, que é o verdadeiramente oficial, é o que a livre oferta e demanda determina, né? É quanto a rua. Por que você acha que ele não estabeleceu um câmbio flutuante
como se imaginava como você imaginava que ele fizesse. Eu tô numa grande discussão ali, até com o Hélio. Eu tô com uma grande discussão ali com o Hélio Beltrão, que é o presidente do Instituto Miss Brasil, que estava comigo lá no segundo turno. Discussão não, debate, né? Gosto muito do Hélio. Manda um abraço para ele. Mando sim, cara. Obrigado. E eu concordo muito com ele, que deveria acabar de cara. O que nós achamos é que tá com influência do Macri. O Macri, que foi o presidente, está com o presidente de 2015 a 2017, e foi ele que fez a indicação de Luiz Caputo, que é presidente do Banco Central agora, né? Ou, perdão, que que entrou como ministro da Economia, né? Aí você já entra com a história do gradualismo, né? Você fala assim, bom, vou fazer uma jornada. Deixa eu procurar um capitão que já navegou por essas águas. Você fala assim, essa é uma boa ideia, a não ser que o capitão tenha naufragado naquelas águas. Exatamente. E ele bateu na tecla que não faria o gradualismo. Falou, foi muito claro com isso. Mas, em contrapartida, ele fez algumas coisas também interessantes. Acabou com o subsídio, vai acabar até março, né? Hoje, 8% do PIB da Argentina são subsídios. Não tem dinheiro, não há plata. Então, não tem como você pagar. 8% do PIB. Então, ele acabou com o subsídio, ou vai acabar até março, né? Subsídio de energia elétrica, de combustíveis e de transporte público. Só isso já desafoga grande parte do déficit. Ele falou que ele quer acabar de cara com 5%. Mas por outro lado, gera um aumento de custo para a população gigantesco, né? Exatamente. A inflação vai subir. Mas uma coisa que eu achei muito interessante dele, desde a campanha, no primeiro turno e no segundo turno, e depois no discurso de vitória dele de assumir, ele falou: vai piorar para melhorar. Sim. Vai piorar. Nós precisamos de 18 a 24 meses. Eu preciso de apoio nesses 18 a 24 meses. Vai piorar. Vai piorar. A herança que nós pegamos é a pior da história. Ele falou isso. Então, como lá a situação já está caótica, eu acho, e um dos anúncios deles de ontem foi, como eles diminuiriam uma parte, todos esses subsídios, eles naturalmente aumentariam uma parte de transferências sociais, para dar amparo para essas pessoas que vão, cara, passar fome com a inflação. A gente tem que ter o mínimo de sabedoria e de bate-papo de começar a não colocar a culpa no Milei do aumento da inflação, porque ela é inevitável. Entregaram um país destruído sem reserva nenhuma de dinheiro do Banco Central, com umas LELIQs, ou seja, com uma dívida do Banco Central, os títulos das dívidas do Banco Central, pagando mais de 130% ao ano. A cada ano, a dívida mais que dobra. É impagável. E como eles pagam, já que ninguém empresta dinheiro para a Argentina? Imprimindo dinheiro. Ele precisa estancar esse ponto. Estanca a sangria das LELIQs. E aí a grande discussão é, será que ele deveria já dolarizar de cara ou ele precisa cuidar do fiscal para depois dolarizar? Essa é a grande discussão. Mas as medidas macro anunciadas foram desvalorização do câmbio oficial, que agora $1 vale 800, muito mais próximo da realidade, que na rua está pagando 1.000. Acabar com os subsídios de transporte, energia e combustíveis, que basicamente representa 8% do PIB. E um corte dos salários dos funcionalismos públicos, que estarão atrelados ao orçamento de 2023 e não de 2024. Então, você está mexendo ali com uma casta, como ele mesmo fala, né? E as pessoas pensam, quando as pessoas ouvem isso, elas pensam na situação brasileira, né? Elas falam assim, mas no Brasil, os funcionários públicos já ficaram também sem reajuste, o próprio Bolsonaro fez isso durante um tempo e tal. E aí você fala o seguinte, mas a inflação não era de 150% ao ano. A economia é de 150% ao ano, dado oficial, tá, Paulo? É a mesma coisa que você falar assim, o IPCA aqui no Brasil na pandemia estava em 10%, só que, cara, o supermercado subiu 100%. 100%. Então, quando você... Mesma coisa aí, a mesma coisa na Argentina. Falam que na rua a inflação está na casa dos 400%. Caramba, que então, é muita coisa, é uma máquina de empobrecer as pessoas. A inflação é o mecanismo mais perverso de empobrecimento, né? Então, você precisa interromper essa impressão de dinheiro, interromper esses gastos públicos, e aí, segundo os passos do Milei, você dolariza, acabando com o Banco Central e dando a opção dos argentinos escolherem as moedas que eles querem. E vou te dar um dado aqui, não sei se você conhece, cara, que é espantoso, hein? Saiu na Infobae, que é um dado, um lugar, uma base de dados interessante também da Argentina.
Cara, presta atenção nisso. Estima-se que tem 200 bilhões de dólares na Argentina em dinheiro espécie. Claro que guardado dentro de casa, tá? Mas aí vem o mais assustador. Quanto 200 bilhões representa? Se você pega... Metade do PIB da Argentina, quase. Sim, e todo o dinheiro em espécie só, tá? Não estou falando depósito à vista, depósito a prazo, espécie, dinheiro, papel, moeda. O dólar, toda a base monetária de dinheiro em espécie do mundo de dólar, 10% está na mão dos argentinos. Se você exclui os Estados Unidos, 20% está na mão dos argentinos. Opa, ou eu perdi o Bruno Musa, ou eu me perdi. Pessoal, confirme no chat aí que vocês ainda estão me vendo. O Bruno realmente caiu. Tá muito interessante. Ele vai voltar aqui. Muito interessante. Muito interessante. O Bruno já voltou aqui. Perdão, gente. Então, vamos lá. 20% excluindo os Estados Unidos está na mão dos argentinos. Que é um ponto para finalizar. Se você pega todo o dinheiro em circulação, em espécie, nos Estados Unidos e divide pelo número de pessoas, ou seja, o per capita de detenção de dólares em papel moeda, dá por volta nos Estados Unidos de 3.100 dólares por pessoa. Na Argentina, 4.400 dólares. O país per capita que mais tem dólar no mundo em espécie. Ou seja, os argentinos já escolheram uma moeda.